Olá, como vai? Quem fala com você aqui então é Silvia Grebin, bem-vindo ao meu canal. Vou continuar com a leitura do nosso livro e gostaria muito de saber o que você está achando, qual a sua opinião. Se você está gostando, envie essa leitura para alguém, envie o nosso audiobook para alguém. Eu estou sendo muito abençoada com a releitura, né? E em alguns capítulos que eu não tinha lido. Convido você a se aquietar, talvez colocar um fone de ouvidos para poder focar aqui enquanto você está aí no ônibus, limpando a casa, lavando louça, estudando, correndo. Que Deus nos abençoe e vamos começar. Jim nunca conseguiu dizer não a alguém, especialmente a seus supervisores no trabalho. Ele fora promovido para o cargo de gerente de operações de uma grande empresa. Sua confiança lhe rendera a reputação de Senhor pode tudo. Seus filhos, porém, tinham outro apelido para ele, o Fantasma. Jim nunca parava em casa. Ser o Senhor pode tudo justificava ficar até tarde da noite no trabalho, significava fins de semana na estrada, mesmo que tivesse prometido para as crianças um passeio ao zoológico, uma pescaria. Jim não gostava de se ausentar muito, mas justificava dizendo para si mesmo: essa é minha contribuição para meus filhos, uma maneira de lhes proporcionar uma vida confortável. É isso. Bem, a sua esposa, Becca, realizava os jantares sem papai, mas dizendo aos filhos e a si mesma: é o jeito de papai dizer que nos ama. E ela, enfim, quase acreditava nisso. Um dia, contudo, Becca não aguentou mais e certa noite sentou-se com o Jim no sofá da sala e disse: eu sinto como se fosse uma mãe solteira, Jim. Houve um tempo em que eu sentia sua falta, mas agora eu não sinto mais nada. Jim evitou o olhar dela. Eu sei, amor. Gostaria de dizer não com mais frequência para os outros, mas é tão difícil, tão difícil. Descobri alguém para quem você consegue dizer não, interrompeu Becca. Eu e as crianças. Era o que bastava. Algo no íntimo de Jim se partiu. Dor, culpa e vergonha, uma sensação de abandono e raiva afloraram ao mesmo tempo. Algumas palavras escaparam de sua boca. Você acha que gosto de ser assim, de sempre ceder aos outros? Você acha que gosto de desapontar minha família? Jim fez uma pausa em um esforço para se controlar. Toda a minha vida tem sido assim. Tem sido assim, Becca. Sempre tive medo de desapontar as pessoas. Eu odeio essa parte de mim. Odeio minha vida. Como fiquei desse jeito? O que fez Jim ficar desse jeito? Ele amava sua família. A última coisa que queria era desprezar as pessoas mais preciosas para ele, a sua esposa e seus filhos. Os problemas de Jim não começaram no dia do seu casamento. Foram surgindo durante os seus primeiros relacionamentos importantes. Ele já fazia parte do que era. Tudo aquilo já fazia parte da sua estrutura de caráter. Como surge o discernimento dos limites? Esse é o propósito deste capítulo. Então nós esperamos que você possa compreender melhor como os nossos limites começam a se desintegrar ou tornar-se enrijecidos. E o que fazer para reparar isso? Então, à medida que você ler esse capítulo, lembre-se da oração de Davi ao Senhor sobre sua vida e crescimento, quando ele disse:
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. O desejo de Deus para você é saber onde estão seus ferimentos e deficiências, independentemente de serem induzidos por você mesmo ou por outras pessoas. Então, peça a Deus que lance luz sobre as forças e os relacionamentos significativos que contribuíram para seus conflitos e limites. Ou melhor, conflitos de limites. O passado é o seu aliado para reparar o presente e lhe assegurar um futuro melhor. Vamos então? Criação de limites. Existe um antigo ditado que diz: a insanidade é genética. Você herdou de seus filhos? Bem, os limites não são adquiridos por herança. São desenvolvidos. Para sermos as pessoas francas, responsáveis, abertas e bondosas que Deus quer que sejamos, precisamos conhecer limites desde a infância. O desenvolvimento de limites é um processo contínuo, mas os estágios mais importantes se encontram já nos primeiros anos, quando o nosso caráter é formado. A Bíblia aconselha os pais: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Um provérbio muito conhecido, que está no capítulo 22, versículo 6 de Provérbios. Muitas pessoas como eu poderia dizer, não compreendem bem essa passagem. Elas acham que no caminho em que deve andar significa no caminho em que nós, os pais, achamos que deve andar. Você consegue ver aí o início de um problema de limites? Então, o versículo na verdade quer dizer no caminho em que deve andar segundo a vontade de Deus. Em outras palavras, ser bom pai não é induzir emocionalmente a criança a ser uma cópia ou um modelo da criança perfeita. É ser companheiro e ajudar os filhos a descobrir o que Deus pretende que eles sejam e ajudá-los a alcançar esse objetivo. A Bíblia ensina que a vida é composta de fases. João escreve aos filhinhos jovens e pais. Cada grupo tem tarefas distintas a desempenhar. 1 João, capítulo 2, versículos 12 e 13. Os limites também são desenvolvidos em fases específicas e distintas. Na verdade, observando crianças desde as primeiras interações com os pais, profissionais da área de desenvolvimento infantil, eles puderam registrar fases específicas do estabelecimento de limites. Então, vamos falar um pouco sobre vínculos, a base para a criação dos limites. Wendy não conseguia compreender. Algo não se encaixava. Todos aqueles livros sobre codependência. Todos aqueles tutoriais online sobre ser positivo. Todo o tempo gasto tentando se tornar mais confiante. E mesmo assim, toda vez que falava com a mãe ao telefone, todos os conselhos, todas as técnicas de autoajuda desapareciam no ar. Como vagas lembranças. Uma simples conversa sobre filhos de Wendy sempre terminava com a mãe dela concluindo que o modo de ela educar as crianças estava errado. Eu sou mãe há mais tempo. Eu sou mãe há muito mais tempo que você. Faço exatamente o que eu digo. Wendy sentia-se ofendida com esse tipo de conselho,
Não que ela tivesse fechada a conselhos. Deus sabe que ela os aceitava. O problema é que a mãe achava que só ela estava certa. Wendy queria melhorar o seu relacionamento com a mãe. Ela queria ser franca sobre o jeito controlador da mãe, o modo de ela rebaixar e a sua inflexibilidade. Wendy queria ter um relacionamento adulto com a mãe, mas as palavras ficavam presas entre os dentes. Ela escrevia explicando seus sentimentos, ensaiava antes de telefonar, mas na hora de agir entrava em pânico e se calava. Ela sabia muito bem como se mostrar aquiescente, apreciadora e infantil com a mãe. Somente quando começava a sentir raiva é que percebia que tinha deixado as coisas correrem como sempre. Ela já estava perdendo a esperança de que algo mudasse um dia. O conflito de Wendy reforça uma necessidade básica que todos temos na criação de limites. Por mais que tentemos nos conhecer, ou melhor, nos convencer, ler, estudar ou praticar, não podemos criar ou impor limites sem o apoio de Deus e dos outros. Vou repetir. Não podemos criar ou impor limites sem o apoio de Deus e dos outros. Nem pense em começar a impor limites, a menos que você tenha estabelecido vínculos afetivos profundos e permanentes com pessoas que o amarão incondicionalmente. A maior necessidade que temos é a de pertencer, fazer parte de um relacionamento, ter um lar espiritual e emocional. A própria natureza de Deus está vinculada à ideia de relacionamento. Deus é amor. Está escrito em 1 João 4,16. Amar significa relacionar-se, um elo de cuidado e compromisso entre duas pessoas. A nossa primeira necessidade é a de relacionamento. Quando Deus disse que mesmo em seu novo universo perfeito, não é bom que o homem esteja só, lá em Gênesis 2,18, ele não se referia ao casamento. Falava sobre relacionamentos, sobre ter alguém com quem pudesse criar vínculos, em quem pudesse confiar e se apoiar. Fomos criados para isso. A união é a base da nossa essência, é a base da nossa existência. Quando essa base se parte ou apresenta falhas, fica impossível criar limites. Por quê? Porque quando não nos relacionamos com ninguém, não temos a quem recorrer quando surge um problema. Quando não temos certeza de que somos amados, nós temos duas opções. A primeira, impomos limites e arriscamos perder um relacionamento. Era isso que Wendy temia. Ela temia que a mãe a rejeitasse e ela ficasse isolada e sozinha. Ela ainda precisava do vínculo materno para sentir-se segura. Ou então, segunda opção, não impomos limites e continuamos prisioneiros da vontade dos outros. Porque não impor limites, Wendy tornou-se, por esse motivo, prisioneira das vontades da mãe. Assim, o primeiro passo de desenvolvimento das crianças é criar um vínculo com os pais. Elas precisam aprender que são bem-vindas ao mundo e precisam estar seguras. Para criar esse vínculo com o filho, os pais devem lhe proporcionar um ambiente emocional sólido, caloroso, amoroso e previsível. Durante essa fase, a tarefa da mãe é induzir a criança a se relacionar com o mundo em uma ligação afetiva com ela. Essa é uma tarefa mais comum para as mães, mas os pais ou outros responsáveis também podem executá-la. O vínculo se estabelece quando a mãe entende
e atende à necessidade da criança. Proximidade, colo, alimentação, troca de roupa. E à medida que a criança experimenta suas carências e a satisfação delas por parte da mãe, começa a interiorizar ou assimilar a figura emocional da mãe, amorosa e sempre presente. Que grande desafio, não? Eu estou aqui lendo e lembrando de todos os meus desafios, de tudo que eu passei de uma forma muito rápida, né? A gente vai ouvindo e isso vai passando como um filme muito rápido na mente. Estou aqui também lembrando dos meus desafios presentes como mãe, porque tenho 2 filhos jovens adultos que estão ainda na minha casa. Então eu repito o que eu já falei na última leitura. Se você sentir necessidade, pause, anote alguma coisa, o que for importante para você, certo? Nessa fase, os bebês não diferenciam a si próprios da mãe. O seu pensamento segue a linha mamãe e eu somos um. A isso pode-se também chamar simbiose, uma forma de associação com a mãe. Essa união simbiótica explica por que os bebês entram em completo desespero com a ausência da mãe. Ninguém pode consolá-los senão ela. Que é uma verdade. O quadro emocional que as crianças desenvolvem se forma a partir de milhares de experiências nos primeiros meses de vida. A principal razão de a mãe estar por perto é um estado chamado constância objetiva emocional. A constância objetiva refere-se à sensação interna da criança de pertencer e estar segura, mesmo sem a presença da mãe. Todas essas experiências do amor constante influirão na formação do senso de segurança da criança. Isso se forma internamente. A constância objetiva é mencionada na Bíblia como fatos arraigados e alicerçados no amor, Efésios 3,17, e enraizados e edificados nele quem? Cristo, Colossenses 2,7. Isso ilustra, a princípio, de que a vontade de Deus é que sejamos amados por Ele e pelos outros, e não nos sintamos isolados, mesmo quando estivermos sozinhos. A ligação afetiva é um prelúdio. Então, quando as crianças aprendem a se sentir seguras e à vontade em seus relacionamentos básicos, elas aprendem a construir uma base forte para suportar as separações e os conflitos que surgem no desenvolvimento dos limites. Agora vamos entrar em outro assunto, falar um pouco sobre separação e individualismo, a construção da alma. É como se um botão fosse desligado, disse Jean para as amigas que compunham o grupo de mães de sua igreja. O grupo programava atividades e arrumava um lugar para que as mães de crianças e bebês pudessem conversar. No seu primeiro aniversário, bem naquele dia, minha Hillary se transformou na criança mais difícil que já conheci. Era o mesmo bebê que dias antes tinha comido espinafre como se fosse a última refeição da vida. E no dia seguinte, porém, espalhou tudo pelo chão. A irritação de Jim provocava acenos afirmativos com a cabeça e sorrisos. Todas as mães concordavam. Era como se seus bebês tivessem mudado de personalidade todos ao mesmo tempo. Os bebês agradáveis e adoráveis tinham desaparecido. Em seu lugar apareceram crianças irritáveis, exigentes. O que aconteceu? Qualquer pediatra competente, um terapeuta infantil, atestaria uma mudança que começa no primeiro ano de vida e continua até aproximadamente os 3 anos.
Uma mudança que, embora caótica, é completamente normal e faz parte das intenções de Deus para a criança. Quando as crianças adquirem a sensação de segurança interna, o vínculo surge uma segunda necessidade. Perdão, deixa eu refazer a frase. Quando as crianças adquirem a sensação de segurança interna e vínculo, surge uma segunda necessidade. E a necessidade é de quê? De autonomia, de independência. Os especialistas em desenvolvimento infantil, eles chamam de separação e individuação. A separação refere-se à necessidade que a criança tem de perceber como um ser independente da mãe é a experiência do não eu. A individualização, ela diz respeito a quê? A identidade que a criança desenvolve durante o processo de separação da mãe. É a experiência do eu. O eu não existirá sem que primeiro se experimente o não eu. É como tentar construir uma casa sobre um monte de árvores e arbustos. Antes, você deve limpar uma área para depois começar a construir a casa. Então, primeiro você determina quem não é, para depois descobrir os aspectos verdadeiros e autênticos da identidade que Deus lhe conferiu. O único caso registrado na infância de Jesus que se relaciona a esse princípio, lembra-se de quando os pais de Jesus foram sem ele para Jerusalém? Então, quando voltaram e encontraram ensinando no templo, a sua mãe começou a repreendê-lo, não? Então, o que Jesus fez? Ele lhe disse à sua mãe e ao seu pai: por que vocês estavam me procurando? Por quê? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Você encontra em Lucas 2, versículo 49. Traduzindo, então, o que ele disse? Ele disse: tenho valores, tenho ideias, tenho opiniões diferentes das suas, mamãe. Jesus sabia quem ele não era, tanto quanto quem era. Ele sabia as duas coisas. Então, o processo de separação, individuação, ele não é uma transição suave. Há três fases fundamentais no desenvolvimento de limites saudáveis na infância: descobrimento, experimentação e reequilíbrio. Bom, agora passamos para o descobrimento. Mamãe e eu não somos iguais. Não é justo, disse a mãe de um garoto de 5 meses. Nós tivemos 4 meses de alegria e proximidade. Adorava o desamparo e a dependência de Eric. Ele precisava de mim e eu bastava para ele. De repente tudo mudou. Ele ficou, eu não sei como explicar, mais impaciente, mais agitado. Não é sempre que ele quer que eu segure. Está mais interessado nas outras pessoas e até em brinquedos, mais interessado em brinquedos do que em mim. Eu estou começando a entender, concluiu a mulher. Ele precisou de mim por 4 meses. Agora devo passar os próximos 17 anos e meio esperando que ele me deixe. Essa mulher entendeu perfeitamente a situação. Os primeiros 5 a 10 meses de vida marcam uma importante mudança na criança. Ela passa de mamãe e eu somos um para mamãe e eu somos diferentes. Nesse período, o bebê ele se move de uma união passiva com a mãe para um interesse ativo pelo mundo externo. Ele começa a ter consciência de que existe um mundo enorme, interessante lá fora e quer experimentar um
pouco de ação. Esse período é chamado pelos pesquisadores de descobrimento ou diferenciação. É uma fase de explorar, tocar, experimentar e sentir coisas novas. Embora a criança ainda seja dependente da mãe, ela não está totalmente presa ao vínculo materno. Os meses de cuidados terminaram. A criança sente-se segura o bastante para começar a correr alguns riscos. Observe como ela engatinha a toda a velocidade. Não quer perder nada. É um limite geográfico em movimento, para longe da mãe. Repare no olhar de um bebê na fase do descobrimento. Dá para imaginar o olhar de admiração de Adão diante da flora, da fauna, da imponência da terra criadas para ele pelo Senhor. Você pode imaginar o desejo de descobrir, o impulso de aprender que o texto de Jó 11:7 deixa prever, quando diz o seguinte: você consegue Desculpa, novamente, me emocionei aqui. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? Não creio que não. Creio que não. Mas fomos criados para descobrir, experimentar a criação e conhecer o Criador. É um período difícil para as mamães. Como mostrou a mãe do início desta sessão, pode ser frustrante e ainda mais difícil quando as mulheres que nunca se descobriram. Tudo que elas querem é a proximidade, a carência e a dependência do seu bebê. Que tipo de mulher costuma ter vários filhos ou encontra uma maneira de passar o tempo na companhia de crianças novas? É esse tipo de mulher que eu estou falando agora. Normalmente não gostam da fase da separação. Elas não gostam de se ver distantes do seu bebê. É um limite muito doloroso para a mãe, mas necessário para quem? Para seu filho, para a criança. Experimentação. Posso fazer tudo. Mas qual é o problema em querer se divertir? A vida não foi feita para ser chata, protestou Derek. Com quase 40 anos, Derek se vestia como um adolescente. Seu rosto, com a pele bronzeada e lisa, não era natural para um homem de meia idade. Alguma coisa estava errada. Derek conversava com um amigo sobre o perfil que ele tinha completado em um site de namoro e como ele não queria namorar mulheres assim da sua faixa etária. Elas não conseguem me acompanhar, disse ele. Eu gosto de energia, de sair à noite, de diversão. Isso me mantém jovem, sabe? Entende? O estilo de Derek revelava alguém ainda no segundo estágio da separação ou individuação, ou seja, a experimentação. Durante esse período, que normalmente dura dos 10 aos 18 meses e retorna mais tarde, os bebês aprendem a andar e começam a usar as palavras. A diferença entre o descobrimento e a experimentação é radical, realmente radical. O bebê na fase do descobrimento está encantado com esse mundo novo, mas ainda depende em grande parte do cuidado materno. A criança na fase da experimentação quer abandonar a mãe. A nova capacidade de andar proporciona uma sensação de onipotência. Quando engatinham, os bebês sentem-se estimulados e cheios de energia e querem experimentar absolutamente tudo, até mesmo descer escadas, enfiar um garfo na tomada elétrica e puxar o rabo do gato.
Pessoas que, como Derek, encalharam nessa fase podem ser bem divertidas, a não ser quando estoura a bolha da sua grandiosidade irreal e de sua irresponsabilidade. Então você se torna um desmancha-prazeres. É revelador conversar com um desmancha-prazeres casado, praticamente com uma criança. Nenhuma tarefa é mais cansativa. O texto de Provérbios 7,7 trata de um jovem que parou nessa fase. E vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo, é o que está escrito. Então, esse jovem tinha energia, mas nenhum controle sobre seus impulsos, nenhum limite para suas paixões. Ele tornou-se sexualmente promíscuo, o que geralmente acontece com adultos que são pegos nessa fase. E seu fim é a morte. Até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Provérbios 7:23. Os experimentadores acreditam que nunca serão pegos, mas a vida não perdoa. O que as crianças nessa fase da experimentação, que acham que a onipotência é normal, o que elas mais precisam por parte dos pais é uma demonstração de prazer quando sentem prazer, de alegria quando estão alegres e certos limites de segurança para praticar. Os bons pais se divertem quando os seus bebês pulam na cama. Os pais infelizes acabam com a vontade da criança, não permitindo que ela pule, ou não impõem nenhum limite e deixam que ela pule, derrubando todo o suco de laranja e o café da mamãe e do papai. Os pais de Derek se enquadravam no segundo tipo. Na fase da experimentação, as crianças aprendem que a agressividade e iniciativa são coisas boas. Nesse período, os pais que impõem aos filhos limites realistas, de maneira firme e consciente, sem atrapalhar o seu entusiasmo, estão ajudando-os a passar por essa transição. Você já viu algum pôster retratando os primeiros passos de um bebê? Alguns deles dão uma noção errada. Eles apresentam a criança dando os passos hesitantes em direção à mãe, que o espera com os braços abertos. A verdade é outra. A maioria das mães relata o seguinte: eu vi meu filho pelas costas, dando os primeiros passos. Eu vi ele pelas costas, dando os primeiros passos. O bebê nessa fase muda de uma situação de segurança e conforto para outra, de hesitação e descoberta. Ou melhor, de excitação e descoberta. Os limites físicos e geográficos ajudam a criança a aprender, a agir sem medo dos riscos. A experimentação é uma fase que traz energia para a criança e a leva à etapa final da formação do indivíduo. Mas a empolgação e a energia não podem durar para sempre. Não se pode andar de carro em alta velocidade todo o tempo. Os corredores não conseguem manter a mesma velocidade em um longo trajeto. E as crianças nessa fase também, elas precisam dar lugar à nova fase, a de reequilíbrio. Então, vamos falar um pouquinho sobre reequilíbrio. Eu não posso fazer tudo. O reequilíbrio que acontece por volta dos 18 meses até os 3 anos refere-se ao reestabelecimento das relações harmoniosas. Em outras palavras, a criança volta à realidade. O senso de grandeza dos últimos meses progressivamente dá lugar à compreensão de que eu não posso fazer tudo o que quero. A criança fica ansiosa e começa a perceber que o mundo é um lugar assustador. Ela reconhece que ainda precisa muito da mãe.
A fase do reequilíbrio é um retorno ao vínculo materno, mas de forma diferente. Dessa vez a criança se entende como um ser distinto dentro do relacionamento. Ou seja, agora são duas pessoas com pensamentos e sentimentos diferentes. E a criança está pronta para se relacionar com o mundo externo sem perder a noção de si mesma. Normalmente é um período difícil, tanto para a criança quanto para os pais. Os bebês dessa fase são contestadores, temperamentais e muito irritados. Lembram alguém com uma dor de dente crônica. Gente, está desafiador gravar. Eu já vim para o pátio, minha cachorra veio atrás de mim. Mas vamos concluir, vamos lá. Então vamos examinar agora alguns dos artifícios que as crianças usam nessa fase para criar limites. Raiva é um deles. A raiva é uma amiga. Ela foi criada por Deus com um propósito, dizer-nos que existe um problema que precisa ser enfrentado. A raiva é uma maneira que a criança encontra para demonstrar que a sua experiência é diferente da dos outros. A capacidade de usar a raiva para distinguir o eu dos outros é um limite. As crianças que conseguem expressar raiva adequadamente são as que saberão agir mais tarde na vida quando alguém tentar controlá-las ou magoá-las. Outro sentimento dessa fase, outro artifício, é o de posse. Às vezes, mal compreendida, como se fosse apenas um estágio egoísta. A fase do reequilíbrio inclui novas palavras no vocabulário da criança, como meu e eu. Quem não conhece essas duas palavras, né? Suzy não quer que ninguém mais toque em sua boneca. Billy não quer emprestar os seus carrinhos para nenhuma visita. É bastante difícil para os pais emprestar seus carrinhos para nenhuma visita. É bastante difícil, sim. Pais cristãos compreenderem essa importante fase da formação do caráter. Bem, a velha natureza pecadora está mostrando sua cara feia na minha menininha, diriam os pais, enquanto seus amigos acenam afirmativamente com ar de sabedoria. Tentamos fazer que ela partilhe e ame os outros, mas foi vencida pelo egoísmo que todos conhecemos. Isso não está certo, nem é bíblico. O amor recém-descoberto do meu realmente tem raízes em nosso egocentrismo natural. Parte da nossa depravação pecadora diz que dizia Satanás: subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Isaías 14:14. Contudo, essa compreensão simplista do nosso caráter não considera o que de fato significa ser a imagem de Deus. Ser criado à imagem de Deus também significa ter posse ou mordomia. Como Adão e Eva, que eram soberanos sobre a terra para sujeitá-la e dominá-la, nós também precisamos ser mordomos do nosso tempo, dinheiro, energia, aptidões, valores, sentimentos, comportamentos e todas as outras coisas mencionadas no capítulo 2. Sem um meu, não teremos consciência da responsabilidade de desenvolver, alimentar e proteger esses recursos. Sem o meu, não haveria o eu para oferecermos a Deus e seu reino. As crianças precisam desesperadamente saber que meu e eu não são palavras proibidas. Com a orientação bíblica correta, elas poderão aprender o significado de sacrifício
e ter um coração caridoso e bondoso, mas não sem antes ter uma personalidade que foi amada o suficiente para poder dar amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Não é outra coisa muito importante, outro artifício usado pelas crianças. Ou seja, o limite em uma palavra. A criança que entra nessa fase do não, ela usa com frequência uma das palavras mais importantes da linguagem humana, ou seja, o não. Embora possa aparecer na fase da experimentação, o não é aperfeiçoado durante o reequilíbrio. É o primeiro limite verbal que a criança aprende. A palavra não ajuda a criança a identificar aquilo de que ela não gosta. Isso dá a ela o poder de tomar decisões. É uma proteção. Aprender a lidar com o não da criança é fundamental para o desenvolvimento infantil. Um casal que não atendia à recusa da filha de comer certos tipos de alimentos descobriu mais tarde que ela era alérgica a um deles. Não raro as crianças nessa idade ficam viciadas no não. Não apenas recusam comer verduras e relutam na hora de dormir, mas também se afastam de doces e brinquedos favoritos. O não é importante para elas. Ele evita que os pequenos se sintam completamente desamparados e impotentes. Os pais têm duas tarefas associadas ao não. A primeira, eles precisam ajudar o filho a se sentir seguro o bastante para dizer não, incentivando-o assim a criar os seus próprios limites. Embora não possa ter todas as vontades atendidas, a criança precisa saber que o seu não é respeitado. Pais bem informados não devem se sentir insultados nem irritados com a resistência da criança. Eles precisam ajudá-la a achar que seu não é tão interessante quanto o seu sim. Não devem se afastar emocionalmente da criança que diz não. Em vez disso, devem continuar próximos. Os pais geralmente precisam se ajudar para que nenhum deles se canse das recusas do bebê. Esse processo exige muito esforço. Um casal deparou com uma tia que se sentia magoada porque a sobrinha se recusava a beijá-la e abraçá-la quando ia visitá-la. Algumas vezes a criança ficava por perto, em outras preferia se afastar e ficar apenas observando. O casal respondeu à reclamação da tia dizendo o seguinte, não queremos que Casey se sinta obrigada a dar carinho, entende? Queremos que ela seja dona de sua vida. Esses pais queriam que o sim e o não de sua filha fossem respeitados. Mateus 5,37. Queriam que no futuro ela fosse capaz de dizer não à maldade. A segunda tarefa dos pais é ajudar a criança a aprender a respeitar os limites dos outros. As crianças precisam saber dizer não, apenas dizer não. Elas também precisam aceitar um não. Os pais precisam saber impor e manter limites de acordo com a idade da criança. Isso significa não ceder aos acessos de raiva na loja de brinquedos, mesmo que pareça menos humilhante aquietar a criança comprando metade da loja.
Significa compreender e exercer a autoridade e a disciplina, quando necessário. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Provérbios 19:18. Em outras palavras, ajude a criança a aprender a aceitar limites antes que seja tarde demais. A construção de limites fica mais evidente aos 3 aninhos de idade. Nessa época, a criança já deve ser capaz de ligar-se emocionalmente aos outros, sem perder a noção de si mesma e sem deixar sua autonomia de lado. Deve ser capaz de dizer não aos outros, quando for o caso, sem ter medo de perder o amor das pessoas, e deve ser capaz de aceitar o não dos outros sem se retrair emocionalmente. Ao examinar esses elementos, um amigo disse brincando: eles precisam saber disso aos 3 anos? Que tal aos 43? Realmente são regras difíceis, mas o desenvolvimento dos limites é essencial nos primeiros anos de vida. Outras 2 fases na vida tratam dos limites. A primeira é a adolescência. Esse período é uma reordenação dos primeiros anos de vida. Compreende questões mais maduras como sexualidade, competição, identidade de gênero e identidade adulta. Mas as mesmas questões de saber quando dizer sim e não e a quem são centrais nesse período confuso. A segunda fase é o princípio da vida adulta, a época em que os filhos saem de casa ou terminam a faculdade e iniciam a vida profissional ou se casam. Jovens adultos sentem-se perdidos nesse período. Acabou a imposição de horários, mas apareceu uma grande dose de responsabilidade e uma liberdade assustadora, além das exigências de intimidade e de compromisso. Em geral, uma fase que é muito intensa, uma fase intensa de aprendizado sobre a imposição de limites. Quando antes a criança aprender os bons limites, menos confusão ela experimentará mais tarde na vida. Uma educação adequada nos 3 primeiros anos se traduzirá em adolescência mais, porém não totalmente, mais tranquila e uma transição mais suave para a vida adulta. Uma infância problemática pode ser bastante melhorada com muita dedicação na parte da família durante a adolescência. Mas problemas sérios com limites durante essas 2 fases podem ser devastadores na idade adulta. Ajuda a saber como deveria ter sido para mim, disse uma mulher que participou de uma palestra sobre o desenvolvimento infantil. Mas o que realmente ajudaria é saber o que deu errado para mim. Vamos examinar agora de que forma o desenvolvimento de nossos limites pode apresentar falhas. No entanto, esse agora não vai ser tão agora. O capítulo é longo, nós temos mais algumas páginas aqui pela frente, na verdade mais 8 páginas, e eu acredito que até o momento nós temos bastante material na leitura até aqui do capítulo 4. São muitas coisas para pensarmos, repensarmos, enfim, a leitura foi bem profunda e eu peço então que você curta esse vídeo, compartilhe com quem você acha importante ou compartilhe com talvez alguém que divida o espaço com você, alguém da sua família, algum amigo, alguma amiga, ou nas suas redes, e que a gente possa, nesse período de pausa entre
o capítulo 4 e o final do capítulo 4, que será na semana que vem, que a gente possa aproveitar esse tempo para que toda essa informação se acomode dentro da gente, dentro da nossa mente. E eu aguardo você na próxima semana. Espero que com menos interrupções, para que a gente possa fazer uma leitura mais tranquila. Mas eu espero que nada do que nenhum som que veio junto com a minha voz hoje atrapalhe você. Um grande abraço, obrigada por ficar comigo até aqui. Curta o canal, se inscreva, comente o que você está achando e até semana que vem.